Olá, Dev, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do curso Formas de Estilização no React. Eu estou muito feliz que tu está aqui comigo. E Dev, hoje a gente vai ver um grupo de frameworks aí que vão ajudar demais, né? A gente que está construindo aí um sistema um pouco maior ou até mesmo o nosso projeto aí. Eu tenho certeza que tu vai gostar demais. Então, dá um like na confiança aí, se tu já conhece o meu trabalho, se não, espera o final do vídeo. E se inscreve no canal, porque dessa forma tu me incentiva aí diretamente a produzir mais conteúdo, né? Isso se tu não é inscrito aí. Se tu já é inscrito, só dá o like no vídeo ali, porque isso aí me ajuda mesmo, né? E é de graça, então é isso aí. Uma outra questão, antes da gente seguir para o vídeo, então Dev, tá com dúvida, né? Ficou com dúvida aí durante o conteúdo? Ou tem algum tipo de sugestão para mim ali? Põe nos comentários que eu vou ficar feliz em ler essas sugestões ali e tirar essas suas dúvidas, beleza? Vocês já estão ligados, a gente está numa série de 5 vídeos, né, aqui no canal falando sobre formas de estilização no React. Esse é o número 5. E nessa aula vai ser um pouquinho diferente, né? Nas outras aulas a gente falou muito sobre CSS Inline, né, arquivo CSS, CSS no JavaScript, Styled Components. Porém, hoje a gente vai falar sobre bibliotecas de componentes e bibliotecas de CSS, né? A gente vai dar uma olhadinha nas opções que a gente tem disponível no mercado aí, algumas opções que eu encontrei. A quantidade de opções é praticamente infinita, né, para trabalhar dentro do React. Tu sempre vai achar alguma coisa diferente. Então, mas eu vou falar ali, eu acho que das principaisinhas ali e tal. Eu espero que tu goste ali, ficou com alguma dúvida, já usa a biblioteca, né? Põe nos comentários ali se tu já está usando alguma das que eu vou falar. E é isso aí, beleza? Então, Dev, como primeira sugestão aí de biblioteca de CSS e de componentes aí, né? Que eu tenho para sugerir para vocês é uma biblioteca chamada React Bootstrap, né? Se tu nunca ouviu falar do Bootstrap, ele já existe aí há vários anos no mercado, né? Super bem consolidado e tal. E tem uma série de recursos, uma série de utilidades, né, que vão te ajudar a desenvolver aí o teu projeto, teu código na tua empresa, né, ou nos teus projetos pessoais aí, quem sabe. O Bootstrap, ele não necessariamente ele é para o React especificamente, né? Mas eu dei uma pesquisadinha e eu encontrei o React Bootstrap, né, que é uma implementação do Bootstrap, né, que é uma adaptação, melhor dizendo, né, do Bootstrap para o React, né? Então, eu estou aqui com o site dele aberto. Olha só, essa aqui é a carinha inicial, né? Bem parecido com a documentação do React atualmente. O que essa biblioteca aqui, React Bootstrap, te proporciona, né? Normalmente, pelo menos na implementação ali fora do React, ela te proporciona uma série de coisas, muito além de somente CSS, né? Claro, ela te dá CSS, então ela vai te dar, por exemplo, classes, button, input, né? Uma série de coisas assim prontas, né? Para tu ter componentes mais facilmente. Ela também vai te dar algumas utilidades ali em JavaScript, responsividade também vai te ajudar a trabalhar com tudo isso. E aqui dentro do React, né? O pessoal tentou implementar parte desses recursos, né? Então, para a gente começar, vamos aqui no Get Started. Aqui a gente vai ter uma introdução de como é que instala a biblioteca, né, importando componentes e tudo mais. Até mesmo aqui, aparentemente, usando ela fora, usando ela, ou melhor, dentro de um index HTML, né, e tal, a partir do CDN, também dá para usar, né? Então, toda a instrução de como é que se instala a biblioteca. Né? E o principal, a coisa que eu mais curto nas bibliotecas, né, é a parte dos componentes. Aqui em cima a gente tem, né, toda essa parte aqui de componentes. E aí, olha só, diferente das libs que a gente tinha olhado nas aulas passadas, né, nas aulas passadas a gente teria que construir os nossos próprios componentes a partir do zero, né? Aqui, o que a biblioteca faz por ti? Ela já te entrega alguns componentes prontos. Então, por exemplo, tu vai ter aqui um componente de alerta, né? O primeiro componente aqui. Tu vê que tu já tem diversas variações dele, tu pode customizar esse tema aí conforme a tua vontade também, né? E aí tu vê como é que faz para utilizar esse componente dentro do React. Tu vai ter aqui, ó, um componente de alert, né? E aí tu passa um variante para ele, né? Então é comum as bibliotecas fazerem aí esse tipo de coisa. Por trás dos panos, né? Eles estão
Por trás dos panos, esse variante, que por exemplo pode ser um primary, por trás dos panos ele vai estar aplicando uma classe alert e vai estar aplicando uma classe primary, né, no HTML em si, mas dentro do React ele vai ser um componente customizado, né, que deixa isso praticamente transparente para ti, né? Então olha só, tá vendo esse alert aqui, esse primeiro? Eu vou dar um inspecionar elemento para a gente ver como é que fica esse HTML. Aqui nessa aba de elementos, olha só, a gente consegue ver o HTML gerado de verdade, né, por trás dos panos. Este alert que é um primary, no final das contas, olha só o que, que ele tem aqui. Ele tem algumas classes, né? Ele tem aqui, aplicou direto já uma configuração de rule, né, do alerta e tal aqui para ti. Isso aí ficou transparente, né? Tu pode ver aqui no código que em nenhum momento a gente diz que isso aqui é para ser um variante, alguma coisa do tipo, um alert, né, alguma coisa do tipo. É só o componente em si, então ele mesmo já implementa por trás do pano essa configuração. E aqui ele já aplica algumas classes para nós, né? Então ele aplica uma classe de fading, que é uma animaçãozinha de entrada do alert. Ele tem o próprio alert, alert primary e esse show que é para mostrar o elemento na tela, né? Então isso aqui tudo já está por trás dos panos para nós, né? Então vocês vão ver que é muito comum aí no mercado, nas empresas que vocês forem trabalhar, vocês encontrarem isso, né? Bibliotecas de componentes que já fazem a implementação do componente por trás dos panos, né? Então, o cara que desenvolveu essa biblioteca, ou o time, né, que é uma biblioteca muito grande, eles se preocuparam que quando tu usar o elemento alert, tu vai aplicar as classes corretas já, né? Então isso aí é bem legal. Dá para ver mais componentes aqui que tem disponível, né? Você pode ver que tem um monte de componentes aqui. E tem bem mais ali, não dá para ver todos aqui, né? Tem componente de botão, então vai ter input, vai ter um monte de coisa. Beleza? Então essa foi a primeira biblioteca, React Bootstrap. Ela é muito boa, né? Vai atender para N cenários aí no teu projeto e talvez seja uma alternativa caso tu não queira fazer tudo do zero, né? Utilizando aquelas outras técnicas que a gente viu nas aulas passadas, é meio complicado, né? Tu fazer tudo do zero ali e tal, né? Pode ser muito trabalhoso, ou se tu tem que entregar um projeto com velocidade e tal, não vai ser muito fácil, né? Talvez usar uma biblioteca já pronta como essa pode ser uma opção um pouco melhor. Ok, essa foi a primeira biblioteca. A próxima que eu gostaria de falar aqui é o Buma.io aqui. É uma biblioteca CSS aí também bem pequena, bem utilizada no mercado, né? Trata várias coisas aí, né? Então eles dizem que ela é totalmente responsiva, modular, moderna e grátis, né? Open source. É muito interessante quando tu estiver usando uma biblioteca, alguma coisa, tu se ligar nessa questão aqui do open source, né? Não necessariamente do open source, mas sim da licença que ela tem no código, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, essa biblioteca. Ó, aqui tem o ícone do GitHub. Eu vou abrir o GitHub só para mostrar para vocês. Olha só, a gente está no GitHub da biblioteca, tá? E aqui do lado, ó, em About, a gente vai ter a licença dela, a licença de uso. Aqui está falando que é MIT. Ou seja, uma biblioteca MIT, tu pode usar ela, tu pode customizar ela, tu pode fazer o que tu quiser com ela. Não tem problemas nenhum. Sempre dá preferência para utilizar bibliotecas que têm esse MIT. Tá? Mas enfim, só uma dica rápida aí. Tá? Voltando aqui para a biblioteca, ela é bem parecida com o React Bootstrap que a gente viu antes, né? A gente pode dar um get started aqui, bem fácil para instalar ela também, né, dentro do React. A gente pode ver aqui, ó, que ela tem colunas, layouts, formulários, elementos, componentes, né? Aqui até componentes um pouco mais avançados, ó, né? Tem componente paginação, menu, drop-down, né? E tem vários outros componentes, ó. Tem um monte de coisa também. Tem bastante recursos, né? Então, quando tu estiver desenvolvendo teu projeto, eu acho que vale tu passar por cada uma dessas bibliotecas e avaliar se ela atende o teu projeto, né? Se por exemplo, uma biblioteca não é tu só pegar ela e sair usando. Muitas vezes tu tem que criar um tema em cima dela. Colocar as cores da tua empresa, né? Mudar a fonte, sei lá, espaçamento, tamanhos, essas coisas assim, né? Então é bom tu estudar um pouco a biblioteca que tu vai usar, entender se ela permite todas essas customizações, né? Isso é muito importante, porque vai ser um pepino tu tá no meio do projeto utilizando a biblioteca
e aí tu perceber que ela não é tão flexível quanto tu gostaria que ela fosse. E aí tu tem que mudar tudo, ou tu tem que ficar refém da biblioteca, né? Eu não sei, nunca usei essa biblioteca aqui, né? Mas eu já vi amigos meus aí, colegas dizendo que é boa e tal. Então, tem bastante componentes, bastante recurso. É open source também, então esse é um ponto positivo, né? MIT. Esse Bootstrap aqui, eu acho que também é. Não tinha olhado ainda a licença dele. Ó, MIT. Então, totalmente livre aí, pode fazer o que tu quiser com a biblioteca. Então, só esses pontos aí, né, para tu olhar para a biblioteca antes de sair aplicando geral aí no teu projeto, né, e não acabar se ferrando depois. A gente não quer isso. Seguindo aqui, vamos olhar aqui um componente de botão aqui. Ó, text input, general. Ó, vamos ver o componente de input aqui. Olha só, é legal que quase todas as bibliotecas elas têm aqui um exemplo, né, de componentes para tu entender um pouquinho mais como é que fica, né? Eu adoro aqui mexer nessas coisas e testar para ver se eu vou me agradar do layout, né? Mas muitas vezes é customizável o layout e tal, né? Mas às vezes tu tem bibliotecas que já são mais prontas ou menos prontas, né? E aqui a gente tem um exemplo de código, ó, por exemplo, essa biblioteca, a ideia dela aparentemente não é tu ter tanto componentes prontos, né? Acho que para alguns casos tu vai ter componentes prontos, mas por exemplo, para casos mais simples, olha só, ele vai só te indicar para tu usar uma classe input, uma classe CSS, né? Que input que já está embutido dentro da biblioteca, tu não precisa desenvolver, né? É o input primary, só aplica uma classe isPrimary e tal. Então vai ter bastante disso aqui, na mesma linha do React Bootstrap. A próxima biblioteca aqui que eu gostaria de falar é o Anti-Design. Ele também aqui é bem grande a biblioteca, tem vários recursos, vários componentes e segue quase na mesma linha das bibliotecas anteriores, né? Configura um pouco de CSS, um pouco de componentes, né? E eu acho que vale a pena tu dar uma conferida antes de, enfim, construir o teu projeto de fato. Vamos dar uma olhada nos componentes aqui, como são esses componentes. Ó, a gente tem componente de botão aqui, componente mais simples que tem, né? Uma coisa importante, né? Daqui a pouco, antes de tu definir ou bater o martelo que realmente vai usar a tal da biblioteca, é interessante tu fazer o levantamento para o teu projeto que tu vai construir, que os componentes, né, tu tem um potencial que tu precise utilizar, né, porque quanto mais componentes a biblioteca já te fornecer e tu não precisar criar do zero, é melhor, porque muitas vezes é complicado tu ficar fazendo, né? Eu preciso usar um componente de dual list, né? Duas listas, uma do lado para tu jogar coisas de um lado para o outro. Cara, às vezes é complicado desenvolver o componente desses, né? Preciso de uma super tabela quase estilo Excel. Daqui a pouco vale a pena tu buscar uma lib que te atenda nesse quesito. Se tu vai ter a necessidade se tu vai ter essa necessidade, né? Então, muito importante, antes de definir qual biblioteca tu vai usar, é importante tu entender para que tu quer usar ela, né? Que componentes eu vou precisar nela, preciso tematizar, trocar fonte, etc, né? Mas enfim, seguindo aqui, a gente pode ver que tem vários formatos diferentes aqui, né, da biblioteca. É um design interessante, eu acho que dá para customizar boa parte dela, né? Tem alguns componentes aqui, né? Não é a biblioteca com maiores componentes, com maior quantidade de componentes, né? Mas tem vários deles, né? Tem modal aqui, por exemplo. Modal é uma coisinha que é meio chata de fazer assim, e se a biblioteca já te trouxer isso pronto, maravilha. Ó, um modalzinho interessante aqui, né? Mas é isso aí. Essa aí é a anti-design. Deixa eu ver qual é a licença dela aqui, né? Ó, MIT também, então pode usar ela, pode fazer o que tu quiser, né? Ela é open source, tu pode ver todo o código dela aqui, ó. Né? Tem componentes aqui, se tu quiser ver a implementação, como é que funciona, né? O card aqui e tal, ó. Ó, é feito com TypeScript também. Olha só que interessante. Olha aí. Legal, né? Bom, show de bola. Ah, a última biblioteca dessa partezinha aqui que eu queria falar, dessas bibliotecas um pouco mais simples, é a Blueprint. Né? A Blueprint é uma biblioteca um pouco diferente, ela também é a mesma ideia das outras, né? Componentes e CSS, tá? É, mas eu gosto dela porque ela tem um design assim interessante, né? Daqui a pouco, dependendo do tipo de aplicação, tu pode querer utilizar ela, né? Eu gosto dela, ela é bem legalzinha.
fica como dica aí também, né, caso tu acabe precisando. E outra, ela tem um componente de table ali muito louco, assim, bem estilo Excel e tal, como eu falei. Eu vou mostrar para vocês. Né, aqui tem os componentes core, por exemplo, ó, tem classes, tipografia, né? Tipografia é textos, né, de interface. Então tem uma variação bem grande aqui. Dark Mode aí já vem meio configurado e tal. Vale a pena dar uma estudada nela para entender se ela vai atender os teus requisitos aí do sistema, né? Sempre pensa nisso, entender qual é o teu requisito do sistema para daí encontrar a biblioteca que vai te servir realmente, né? Pode ver que tem um monte de coisa, né? Vamos olhar o table que eu falei que é muito louco esse table, né? Olha só, esse table aqui, ele é muito no estilo Excel, né, e tal. Eu achei bem interessante, assim, fiquei bem empolgado quando eu vi a primeira vez, né? Então, daqui a pouco vale dar uma conferida aí se esse componente aí te serve de alguma forma e tal, se tu precisa de alguma coisa nesse sentido. Detalhe, essa biblioteca não necessariamente tu precisa usar toda ela, né? Por exemplo, se tu tá precisando só de uma tabela aí estilo Excel, como ela tem aqui, né? Essa tabela ela tem vários recursos diferentes, né? Pode ver, ó, tem coisas maiores. Aqui tem sorte também, né? Tem que mais? Tem edição aí, ó, tu pode digitar no componente e tal. Tem um monte de coisa, né? Vale a pena dar aí uma conferida para ver se ela tá te atendendo, tá? Tu pode instalar essa biblioteca de forma separada, se tu quiser, né? Então, por exemplo, se tu quiser instalar só a tabela aqui, beleza? Vem instala só essa tabela. Tu vai precisar da configuração do CSS da biblioteca, né, dentro do React, mas funciona também. O que eu tinha para falar dessas bibliotecas eram isso, tá? Era essas coisas aí. É bem interessante essas bibliotecas. De novo, vai do teu projeto aí e tal, como é que tu vai usar ele. Mas agora eu quero falar de outra biblioteca, tá? Muito mais da linha do CSS, antes da gente finalizar, que é a Tailwind CSS. Por que eu deixei ela separada, né? Porque eu gosto demais do Tailwind CSS. Eu estava testando ele há algum tempo, né? Em um projeto pessoal e tal. Bah, e eu curti bastante. Mas eu tenho que avisar vocês, esse tipo de biblioteca, o Tailwind especificamente, ele é um tanto quanto complicado para tu aplicar daqui a pouco num projeto que tu tem várias pessoas trabalhando, ou tu tem um time muito grande. É, Quer dizer, não pelo time em si, mas é que daqui a pouco o time está precisando. Temos que padronizar um componente de botão, né? Bom, a biblioteca em si ela não entrega componentes ali padronizados. Ela até traz algumas implementações ali, né? Sugestões, na verdade, mas o Tailwind CSS em si ele é mais para classes. Então ele vai te dar um ferramental assim, ó, muito grande de classes. E eu acho que essa é uma das bibliotecas de CSS mais performáticas que tem, né? Porque ele consegue fazer uma série de coisas ali no código, né, que vão te ajudar bastante. Então fica a dica, dê uma olhada com carinho para o Tailwind CSS quando vocês estiverem pensando em construir o projeto de vocês, porque pode ser interessante aí por algum motivo, né? Pode ser que vale a pena para o projeto de vocês, né? Ele é totalmente responsivo, tem que dar uma estudada na documentação e entender como ele funciona, né? É bem legal. Vamos dar uma olhada aqui na documentação dele, então, né? Ele tem aqui, ó, a parte de componentes, né? Só que essa parte de componentes, primeiro que eles têm uma outra biblioteca paga para componentes, né? Mas tu pode explorar algumas versões básicas, ou melhor, algumas implementações. Por exemplo, eu quero, sei lá, esse componente aqui. Esse componente, na verdade, ele é privado, então ele não vai te mostrar, né? Mas tem componentes, ó, que não são privados. Esse aqui está com cadeadinho é privado. Esse aqui, ó, o Hero Section. Tu quer ver como é que se implementa essa interface aqui, né? Tu pode vir aqui dar uma olhada no código, ó. Eles mostram tudo. Através de classes CSS, né? Como é que faz para implementar todo aquele bloco ali, aquela tela grandona, né? É bem interessante. Eu gosto bastante de trabalhar desse jeito, né? Separado por features CSS ali em formatos de classe, tá? Essa aí é uma lib que eu gosto bastante e recomendo aí se tu tem um certo tempo para estudar, entender como é que ela funciona, se tu já manja um pouco do CSS mesmo, né? Então, a próxima lib
que eu gostaria de trazer aqui é essa aqui, o Prime Faces. Esse Prime Faces é uma biblioteca bem interessante. Então, pensa só, se tu está se tu tá na tua empresa e vocês estão prestes a criar um projeto novo e que ele vai demandar um monte de componentes, né? Vai construir um RP, alguma coisa muito grande, né? Um projeto grande que precisa de uma variação muito grande de componentes. Talvez essa biblioteca aqui sirva para vocês, tá? Então, olha só. O que a gente tem aqui? O Prime React. Eu vou dar um Get Started aqui. Bom, esse Prime Faces aqui, ele tem uma implementação aí para cada tipo de tecnologia, né, mais ou menos. Vocês viram na tela anterior ali que ele funciona com Vue, por exemplo, funciona com Angular, né, então isso é muito interessante. Se você está numa empresa que os times aí querem trabalhar com tecnologias diferentes, talvez utilizar esse Prime Faces aqui seja interessante, né? E ele tem muitos componentes interessantes. Olha só, se a gente der uma descida aqui do lado na documentação dele, a gente consegue ver aqui, né, um pouquinho mais sobre os componentes, né? A gente tem autocomplete aqui, tem um monte de componente implementado, né? E não só esses componentes simples, porque isso aqui quase todas as bibliotecas que a gente viu tem. Mas o especial, né, que eu digo nessa biblioteca é que ele tem componentes avançados, né? Então, por exemplo, tu está precisando de um data table, né? Um data table é uma tabela que ela é muito grande, com muitos recursos e tal, né? Esse cara já tem implementado e é muito simples tu usar o componente baseado conforme a biblioteca está utilizando, né? Então, assim, eu acho que vale a pena dar uma olhada porque vocês vão se surpreender com a quantidade de componentes que tem aqui. Mas uma ressalva importante sobre essa biblioteca, né, antes de tu sair utilizando ela aí, se tu gostou muito e tal, é que assim, ó, essa biblioteca ela tem uma certa limitação na hora de tematizar. Então, ó, tu tem a parte de temas aqui, e aí tu vai ter alguns temas gratuitos, né? Então tu tem esse tema baseado no Bootstrap, no Material Design, né? No Tailwind também aqui, Fluent UI e tal. Tu tem todos esses temas aí que eles são gratuitos para tu utilizar. Então assim, se deu acaso daí na tua empresa ela trabalhar com algum tema que está aqui nesses gratuitos, né, ela precisar de algum tema desses, show, pode usar esses temas, né, que eles são totalmente gratuitos. Agora, quero customizar, fazer um tema próprio, mudar não sei o que, etc, etc e tal. Algumas coisas dá para mudar, só que ela é muito complicada, né? Os desenvolvedores ali não pensaram em deixar algo simples para tu tematizar de forma gratuita, né? Para tu tematizar isso aqui, para tu pegar temas avançados nisso aqui, tu vai ter esse carinha aqui que é o designer, né? Esse designer dele, ele é pago, né? Então é aí que essa biblioteca ganha grana, né? Para poder se sustentar de alguma forma, né? Então muito cuidado aí se tu for usar a biblioteca, né? Porque ela tem uma certa limitação na hora de tu estilizar, né? Tematizar ela. Mas assim, a quantidade de componentes aqui é colossal. Vale a pena tu dar uma olhada, que talvez justifique tu usar ela, né? Então fica a dica aí. E a última biblioteca que eu queria trazer aqui é uma das bibliotecas que eu mais tenho usado ultimamente, que é a Material UI para o React, né? Agora, recentemente, eles mudaram o nome da biblioteca para MIUI, né? Então, é uma abreviação aí do Material UI. E o que tem de tão especial nessa biblioteca aí que eu gosto? Primeiro, eles implementaram essa biblioteca totalmente baseado em cima do design do Google, né, do Material Design. Então a gente pode ver nos docs aqui, né, a gente vai ver os componentes que tem disponível. Outra coisa que tem de monte aqui são componentes. Tem menos componentes que no Prime Face, mas tem um recurso aqui que vocês vão gostar, que é bem mais prático, né, do que no Prime Faces. Né? Então aqui, ó, primeira coisa, vamos dar uma olhada no botão aqui, né? O botão que eles sugerem, olha só, ele já é totalmente baseado naquilo que o Google tem, né? Então tem essa ondinha, esses efeitos e tal, né? Eu curto demais, eu acho muito interessante. E o mais legal dessa biblioteca, né, que a versão gratuita, ela tem algumas coisinhas pagas ali na biblioteca, mas ela é totalmente gratuita, a maior parte dos componentes, e
como eu disse, é algumas coisinhas, alguns detalhes que são pagos. E, por exemplo, a tematização, que é o problema que a gente tem no Prime Faces, aqui não é um problema, porque tu pode tematizar e é muito simples de tematizar, é muito bom o jeito que eles fazem para tematizar a biblioteca, né? E tu pode tematizar toda ela, então, aqui do jeito que tu quiser. Ah, quero mudar a cor primária, mudar a fonte, não sei o que. Cara, tu é totalmente livre para fazer o que tu quiser. Em comparação com o Prime Faces, a desvantagem é que ela não tem alguns dos componentes que tem lá. Mas assim, muitos deles tu pode daqui a pouco implementar na mão, utilizar uma outra biblioteca para implementar o componente, tá? Então assim, ó, essa é uma das bibliotecas que eu mais uso, que eu uso na empresa onde eu trabalho, né? Eu tenho segurança para colocar ela em produção e saber que em breve eu não vou acabar me ferrando porque, sei lá, eu tenho que pagar alguma coisa para continuar usando, ou eu não vou conseguir tematizar, ou seja lá o que for. Eu consigo fazer tudo o que eu quiser nessa biblioteca, né, utilizando aí principalmente os componentes que eles já entregam, e tudo baseado no design do Google. Então essa biblioteca é muito boa, eu recomendo mesmo ela para vocês utilizarem nos projetos de vocês. Eu acho que assim, muitas empresas estão utilizando ela, né? Se vocês derem uma olhada nos showcases aí, vocês vão ver que tem muita gente grande, né, utilizando a biblioteca, porque ela é muito boa, né? Ela é toda muito bem tematizada e tal, né? Funciona muito bem. Então ela tem essa série de componentes que ela traz ali, né? Ela traz uma stack de componentes básicos, né, que funcionam muito bem, e aí a partir deles tu pode criar componentes mais complexos, se eles já não estiverem na biblioteca. Né? Então tu tem, por exemplo, autocomplete, modal, alerta, tem um monte de coisa assim muito bem bolada, muito bem feita aqui dentro, tá? Que vale a pena dar uma olhada, vale a pena dar uma conferida. Eu acho que vale a pena a gente conferir as outras bibliotecas também, né? Fazer uma comparação entre elas. Primeiro, entender o requisito do teu projeto. Mas assim, do meu ponto de vista, essa biblioteca aqui, ela é matadora, porque ela é muito boa, né? Ela tem muitos recursos. Eu estou enfatizando isso, não tenho nada a ver com a biblioteca, não sou nem desenvolvedor da biblioteca, nem nada, mas é porque eu uso ela no meu trabalho, né? A gente tem, eu acho que uns 7 times mais ou menos trabalhando em paralelo utilizando a biblioteca, né? Então ela não foi difícil assim o tipo de recurso que ela não nos atendeu, né? Talvez um componente de gráfico, um componente de calendário, ela não tinha, mas isso aí a gente pode instalar de outras bibliotecas gratuitas de terceiro. É só dar uma pesquisada. Para praticamente todo o resto ela atende muito bem. Tá? Então fica a dica para vocês, ela é muito boa, ela permite uma tematização muito forte, né? Mudar cor primária, fonte, eu já falei. Então fica a dica aí que vale a pena dar uma olhada nessa biblioteca. E de quebra, né? Tu ainda vai estar com o teu, com a tua interface muito com a cara do Google, né? E que são muito bons os designs do Google ali. Eu particularmente gosto muito, né? Mas é isso aí então, Dev. O que eu tinha para mostrar para ti era isso sobre todas essas bibliotecas, né? Já ficou um vídeo um pouquinho longo, mas dessa vez a gente até não colocou a mão na massa ali, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito maior, não é interessante. Né? E eu apresentei aqui várias bibliotecas, várias formas de tu estilizar o teu projeto, né? De todas as formas que eu falei, é, a que eu gosto mais é utilizando essas bibliotecas já mais ou menos prontas, né? Essa Material UI aqui, por exemplo, é a que eu mais gosto ali de todas elas. Gosto muito do Tailwind também, né? Mas eu entendo que daqui a pouco para um time que precisa de muitos componentes, ela não vai ser muito útil, não vai ser muito boa, né? Porque tu vai precisar fazer muita coisa do zero, né? E aí, com essa Material UI aqui, eu acho que seria uma das melhores opções aí que tu tem hoje. Fora que muitas empresas, né, estão utilizando ela também, então ela tem um bom suporte, é totalmente open source, grátis e tudo mais, né? Com alguns detalhezinhos ali, bem poucos pagos, né? Tem uma data grid avançada lá, um troço que quase ninguém nunca usa, que aí é pago, né? Tem também os assets de Figma, XD, essas coisas assim, né, que também é pago. Mas isso aí para desenvolvedor não importa muito, a gente não vai usar.
Se ficou alguma dúvida sobre qualquer uma das bibliotecas que a gente falou, deixa nos comentários. Se ficou sugestões também, coloca ali que eu vou ficar feliz em lê-las. Dá um like nesse vídeo, porque isso aí ajuda demais aí a propagar esse conhecimento pela web. E se inscreve no canal, porque dessa forma tu me incentiva diretamente a produzir muito mais conteúdo como esse. E outra, conta nos comentários ali o que tu achou dessas bibliotecas aí. Tu já usava alguma delas? Já testou alguma delas? Esqueci de falar algumas, né? Provavelmente sim, mas coloca aí nos comentários então que talvez numa próxima oportunidade a gente faça um vídeo aqui, mostre, né? Daqui a pouco até um pouco mais na mão na massa, utilizando a biblioteca e tudo mais, né? Mas então tá, Dev. Até a próxima aí, valeu!